Leitura diária. Segundo livro de Reis, capítulo 8. A sunamita recebe de volta a sua propriedade. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: "Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito." Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: "Esta é a mulher, ó rei meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou." O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: "Devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje." A morte de Ben-Hadad. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei: "O homem de Deus está na cidade", ele ordenou a Azael: "Vá encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhes um presente. Consulte o Senhor por meio dele. Pergunte-lhe se vou me recuperar desta doença." Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo o que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por 40 camelos. Ao chegar diante dele, Azael disse: "Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da sua doença." Eliseu respondeu: "Vai e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer." Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então, o homem de Deus começou a chorar e perguntou a Azael: "Por que meu senhor está chorando?" Ele respondeu: "Porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das mulheres grávidas." Azael disse: "Como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim?" Respondeu Eliseu: "O Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria." Então Azael saiu dali e voltou para seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou: "O que Eliseu lhe disse?" Azael respondeu: "Ele me falou que certamente te recuperarás." Mas no dia seguinte, ele apanhou um cobertor, encharcou-o e com ele sufocou o rei, até matá-lo. E assim Azael foi o seu sucessor. O reinado de Jorão, rei de Judá. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá rei de Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar
e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Lá, os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E seu exército conseguiu fugir para casa. E até hoje, Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libina também tornou-se independente. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e seu filho Acasias foi o seu sucessor. O reinado de Acasias, rei de Judá. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Ori, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Amém? Para refletir. No versículo 1, lemos que Eliseu advertiu a sunamita sobre a fome de 7 anos que Deus estava trazendo sobre a terra. Ele a orientou a levar a família para viver em outro lugar até que a fome acabasse. A mulher agiu em obediência à palavra do Senhor, comunicada por meio de Eliseu. Ela foi viver com toda a sua família na terra dos filisteus. 7 anos mais tarde, depois que a fome havia terminado, ela regressou a Sunem. Durante os 7 anos em que ela ficou fora, a sua casa e as suas terras foram tomadas. Quando ela foi ao rei pedir a devolução de suas propriedades, o servo de Eliseu Geazi estava no palácio, contando ao soberano como o menino da sunamita havia ressuscitado. O rei designou um oficial e ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. No tempo da fome, Deus a fez prosperar, porque ela ouviu o profeta e obedeceu. Não apenas a sua casa e as suas terras foram restituídas, ela também recebeu os juros. Ela colheu em abundância, provisão total, suprimento contínuo, por causa da semente que havia plantado, ofertando ao profeta de Deus. A chave para a restauração na vida dela foi o seu ato de obediência à palavra do Senhor, comunicada por Eliseu.
A sua vitória financeira virá quando você receber a palavra profética e agir com base nela. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Segundo a Crônicas 20:20. Deus colocou uma palavra profética aqui para o corpo de Cristo. Uma crise financeira mundial virá antes do retorno do Senhor. Ele também me mostrou que no meio dessa grande tormenta, quando o mundo estiver sendo abalado, a sua mão virá sobre o seu povo para lhe dar provisão. Ele está derramando a unção financeira dos últimos tempos, com o intuito de anular as dívidas de seu povo, trazer restauração e levantar os financiadores da colheita do tempo final. Deus está dando a você esta palavra profética a fim de prepará-lo para que você não seja apanhado de surpresa e para que possa enfrentar tudo isso sem medo, sabendo que Deus o livrará. A semente plantada agora por meio de sua oferta a Deus produzirá a colheita da abundância de Deus nos tempos da adversidade. Deus o sustentará durante essas crises mundial vindoura. Você terá provisão total e suprimento contínuo. Deus avisou os crentes da igreja primitiva por meio de uma palavra profética sobre uma fome mundial que estava por vir, para ver como os discípulos reagiriam a esse alerta e permaneceram firmes no tempo da escassez financeira. Atos 11, 27 e 30. Mais importante, você precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados. Amém?